começar a nossa live, hoje uma live muito, muito especial. Ai. Vamos falar de um tema que, assim, dentro do aconselhamento cristão, divide opiniões. Questão da autoestima. Como é que está a sua autoestima? Me diz aí. Conta para mim. Como é que você está se sentindo hoje? Ou está se sentindo ao longo dos dias? Você está bem? Está bem mesmo? Que bom, muito bom. É muito importante esse tema. Ele vem... Hoje eu trago uma parte dele, é um tema que eu acredito que vai acrescentar muito, assim, na vida de todos aqueles que assistirem essa live, né, que tem alguma dúvida com relação à autoestima. Então, queria perguntar, né, começar perguntando aí, como é que está a sua autoestima? O que você entende sobre a autoestima? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para... Ou seja, você que tem algum sentimento de inferioridade, né? Você quer vencer esse sentimento de inferioridade? Da onde que surge isso? Como é que nós, cristãos, vamos enxergar esse tema? Afinal de contas, eu posso ter esse olhar para mim, me valorizar, como o hino, né, estava ali ensinando para a gente, né? É um convite para você olhar para você mesmo. Então, a live de hoje, ela é especial nesses dois sentidos. Uma, para aqueles conselheiros de plantão que têm aí, estão comigo, têm me acompanhado, que vai receber para o aconselhamento, então, seja a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, que vem apresentando, então, essa questão da autoestima. O que é isso, afinal de contas, né? Da onde surgiu isso? É pecado eu gostar de mim? Eu valorizar as minhas habilidades, os meus dons? É pecado isso? Será que é? O que a Bíblia ensina acerca do valor humano? Então, atenção, você que é conselheiro, hoje eu vou compartilhar, então, uma visão disso, tá bom? Desse tema. A visão que eu acredito, a visão a linha que eu entendo que melhor se encaixa, né? Como eu disse, tem algumas formas de enxergar isso, até mesmo dentro do meio cristão. E um segundo momento, então, é você que não trabalha com aconselhamento, nem pensa em trabalhar com isso, mas que você, de repente, aí não está meio para baixo, está desanimado e sem esperança na vida. Então, esse hino que eu coloquei no começo, ele faz esse convite para nós, né? Para você olhar, para você valorizar o que você tem, porque você é um ser importante para Deus. Então, nada de ficar sofrendo angústia e dor. E a música diz, nesse seu complexo inferior, interior, dizendo, às vezes, que não é ninguém. Mas, hoje, eu venho falar do valor que você tem. Hoje é um dia muito especial para mim,
completando 58 anos. Estou muito feliz. Sou grata a Deus por 58 anos de vida, meu aniversário. E graças a Deus, o Senhor tem me sustentado até aqui, né? Então, quem conhece a minha história, sabe aí de tudo quanto eu passei e como Deus tem me sustentado. E assim também eu acredito que é a sua história. Todos nós temos a nossa história. E se você está vivo hoje, está bem, então eu acho que é um dia maravilhoso, um sábado maravilhoso, para você agradecer a Deus pela dádiva da vida, pelo dia de hoje. Como dizem aí, pelo presente, né? É por isso que se chama presente, o dia de hoje. E eu, particularmente, então, estou aí, feliz da vida, graças a Deus, com as minhas conquistas, com a minha família, né? Com tudo que Deus tem me dado. Então, quero aqui louvar a Deus pela minha vida. E vamos conversar sobre autoestima, gente? Vamos? Como é que você tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Ah, ok. Quero mandar um abraço para todo mundo, tá? Quem vai chegar aí. E para quem vai estar ouvindo depois. Bom, então, gente, depois dessa pequena introdução, vamos falar um pouquinho sobre a autoestima, né? O que é essa questão da autoestima? Do que nós vamos conversar aqui? Bom, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a autoestima, gente, para quem, né, se ninguém parou assim para pensar nisso, mas é a forma como eu me olho, é a forma como eu me vejo, né? É uma qualidade que pertence à pessoa que está assim satisfeito, feliz, né, com a sua identidade, a pessoa que tem confiança, uma pessoa que valoriza a si mesma. Ela olha para si e ela gosta do que ela vê. Ela gosta, ela se sente bem da forma de ser quem ela é. Ela não tem nenhuma dificuldade com relação a isso, ela não quer ser o outro. Ela tá bem, ela é ela mesma, né? Então, é um jeito de olhar para si mesmo, né? De perceber, então, as suas qualidades, perceber aí a sua importância, reconhecer as suas crenças. A crença, se não é uma crença religiosa, tá? Não estou me referindo a uma crença concernente à teologia, nada disso. Mas é aquilo que ela acredita, seus sentimentos de importância e valor, né? Então, esse olhar, então, para si mesmo, ele pode ser positivo ou negativo. E aí, então, a gente vai ter a questão da baixa autoestima. Quando eu tenho um olhar negativo, quando eu não me valorizo, quando eu não vejo valor em mim, quando eu me sinto inferiorizada, inferiorizado, então essa autoestima baixa, que eu não vou abordar especificamente, mas eu vou abordar, então, de maneira geral, dentro do ponto de vista do aconselhamento, como é
que a gente pode enxergar isso, tá bom? Bom, assim, a psicologia diz que consiste numa avaliação subjetiva que determinado indivíduo faz de si próprio. É uma avaliação subjetiva que o indivíduo faz de si próprio, né? Então, é quando a pessoa, né, se autoavalia, ela olha para dentro de si, faz aí uma introspecção e ela avalia, ela se autoavalia, tá certo? Então, essa avaliação, ela pode ser positiva como negativa. Então, a gente vai ver lá mais para frente um pouquinho, no aconselhamento, que a gente talvez precise trabalhar isso com o aconselhante. Tá bom, gente? Então, dependendo de como ele se vê, fazer assim uma autoanálise sozinho talvez não seja muito bom. Muito bom. Por que a autoestima é importante? Da autoestima resulta, então, a maioria dos estados emocionais de uma pessoa. É bem importante, sim. Tá certo, gente? Ok. Algumas pessoas até conseguem, assim, sabe? Quando começam a olhar para si mesmo, elas até conseguem desenvolver a sua autoestima, melhorar a autoestima, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não vão, sozinhos não vão conseguir. Então, essas pessoas, né, seria interessante que buscasse aí uma ajuda de um conselheiro, como meu assunto aqui é a oficina de conselheiros, que buscasse, então, um conselheiro. Se eu estivesse abordando dentro do aspecto da psicologia, seria interessante que essa pessoa buscasse, então, um psicoterapeuta para ajudar, então, a desenvolver, a melhorar, compreender, tá bom? Bom, qual que é o problema no meio cristão? Que eu coloquei isso lá no início, né, no Facebook, quando eu fiz a chamadinha, eu coloquei que essa questão ela se divide no meio cristão. Porque eu tenho alguns conselheiros, eu não, né? A literatura, a gente conhece. Quando eu digo eu, estou me referindo, assim, aos estudos, né? A todo aprendizado, ao conhecimento que eu adquiri com relação ao aconselhamento. Então, tem alguns autores dentro do aconselhamento cristão que não aceitam de maneira nenhuma essa questão da autoestima. Isso aí não é correto. Um desses autores é o J. Edward Adams. Eu até já citei esse autor aqui em outras lives, né? O J. Adams, ele é uma pessoa muito conhecida no aconselhamento cristão. Vocês imaginem que ele escreveu mais de 100 livros. Olha só. E esses livros foram traduzidos em 16 idiomas. Então, um dos livros dele é Conselheiro Capaz. É um dos livros mais conhecidos dele. Bom, o que o J. Adams fala sobre a autoestima? O que ele fala sobre isso? Qual que é o problema do J. Adams com relação a você ficar se valorizando, assim, se achando, né? Mas não é esse se achar, assim, sabe? De forma snob. Não, é o fato de você simplesmente reconhecer
seus dons e talentos. Então, qual que é o problema? Qual que é a dificuldade desse autor? Jay Adams, ele pastoreou, ele fundou igrejas, ele teve, né, vários títulos, um deles bacharel em divindade, mestre em teologia, doutorado em oratória. Se você procurar alguns vídeos nele no YouTube, você vai encontrar. Ok. Bom, o que aconteceu? Quando Jay Adams, vou contar um pouquinho da história dele. Quando ele começou a trabalhar com aconselhamento, o que ele percebeu? Ele percebeu que os aconselhandos não tinham melhora. Né? Eles saíam do consultório dele, assim, quase que do mesmo jeito que eles entravam. Então, ele ficou, assim, num conflito muito grande, porque ele queria usar outras abordagens, e isso gerou um conflito muito grande nele. Então, ele se perguntava, como que eu, sendo um ministro cristão, poderia retraduzir por doença aquilo que era pecado? Então, veja bem, gente, ele tinha um conflito, né? Ele não estava conseguindo separar as coisas. Como cristão, ele não conseguia enxergar, então, as doenças como sendo doenças. Para ele, então, tudo aquilo que a pessoa sentia se resumia no pecado. Olha só. Então, ele não se encaixou muito bem nessa questão aí, desse aconselhamento que tem um outro olhar. Muito bem. Por conta disso, ele desenvolveu uma teoria chamada, que eu já citei aqui, chamada de aconselhamento noutético. Esse aconselhamento noutético, o nome é novo, noutético, assim, aconselhamento noutético. Mas a forma de fazer aconselhamento não. É uma forma que o povo de Deus usa há muito tempo. Então, ele desenvolveu esse aconselhamento chamado noutético. E esse aconselhamento, ele é baseado, o fundamento dele é baseado, então, na perspectiva bíblica, tá bom? Como que Deus enxerga o homem, como que Deus enxerga a criação, e fundamentado nisso, ele desenvolveu essa teoria, aconselhamento noutético. Então, essa palavra noutético, né, é um verbo que vem do grego, noutetel, que quer dizer aconselhar, instruir, advertir, corrigir, tá bom? Muito bem. Onde é que está, então, a problemática aí? Esse aconselhamento noutético, ele é um aconselhamento bíblico por natureza, por excelência, tá bom? Então, se ele é um aconselhamento bíblico por excelência, ele é um aconselhamento teocêntrico, né? Tem Deus como centro de tudo, e não antropocêntrico, né? Que é o homem que está no centro, né? Então, Jay Adams, ele desenvolveu esse aconselhamento chamado noutético. Então, é um tipo de admoestação cujo objetivo é orientar para uma vida correta diante de Deus. Você sabia disso? Você conhecia esse aconselhamento? Coloquem aí nos comentários, quem está ouvindo agora e quem vai ouvir depois, podem comentar depois também, não tem problema nenhum, tá bom? Então, é um tipo de admoestação cujo objetivo é orientar para uma vida correta diante de Deus.
O objetivo desse aconselhamento é ministrar a palavra de Deus de modo que ela opere mudança na vida do aconselhado, do aconselhando. Isso aqui foi um professor meu do curso lá de pós-graduação, Dr. Silas Molotchenko. Ele deu essa matéria. Esse é um comentário dele explicando sobre esse tipo de aconselhamento, tá bom, gente? Então, o que significa isso? Significa que esse aconselhamento utiliza a Bíblia para aconselhar as pessoas, né? E que o Espírito Santo, então, é uma das pessoas que estarão presentes nesse aconselhamento. Tá certo? Então, nesse aconselhamento, lá no gabinete, a pessoa que trabalha com aconselhamento noutético, acredita que 3 pessoas estão nesse momento, que é o conselheiro, o aconselhando e o Espírito Santo. Tá certo? Então, veja bem, eu estou apresentando aqui um tipo de aconselhamento. Já já eu vou entrar aqui nessa questão da autoestima. Esse aconselhamento, ele sofreu algumas críticas, tá bom? Até, assim, algumas são injustas. Na verdade, é isso. Bom, vamos lá. Eu também já citei um outro autor aqui, que é o Collins, que eu uso bastante ele. E ele escreveu um livro ajudando uns aos outros pelo aconselhamento. E ele é um autor que não concorda com o aconselhamento noutético. Então, o que o Collins diz? Diz assim: a teoria noutética é uma abordagem diretiva que tem pouco lugar para o encorajamento, o apoio ou a renovação de confiança. Então, quando o aconselhamento vem, dificilmente ele vai ser, então, encorajado, apoiado, ou terá sua confiança renovada. Por quê? Porque é um aconselhamento que confronta, que enfatiza a confrontação. Tá certo, gente? Então, cada problema que o aconselhamento traz, ele é levado para dentro da palavra de Deus, e ali, dentro da palavra de Deus, que nós, como cristãos, acreditamos que é a nossa regra de fé e prática, esse aconselhamento vai encaixar essa dor, essa dificuldade, essa demanda ali dentro da palavra de Deus. Então, se um casal vem, por exemplo, querendo a separação, uma mulher que vem buscando uma separação, porque ela sofre maus tratos, tá? Violência doméstica. Então, esse aconselhamento, ele não vai ter um olhar aberto para isso. Ele vai fechar no que a palavra de Deus diz. Então, dependendo, então, do conselheiro, ele vai ficar ali dentro dos versículos bíblicos que tratam do casamento e não vai ter um outro olhar. Tá certo? Então, esse tipo de aconselhamento desenfatiza-se a escuta, a compaixão e o amor. Bom, quem tá aí? Coloca nos comentários. Você conhecia isso? Coloca aí para mim. Muito bem. Então, as críticas acontecem aí. Então, esse Collins, ele vai dizer que argumenta que as demais ciências, medicina, física, química, psicologia, né, todas as outras ciências,
descobriram verdades acerca do mundo de Deus que são consistentes com a palavra de Deus, mas não escritas ali. Interessante, não é? Interessante. Isso foi só para começar a nossa conversa de hoje. Queria apresentar isso porque agora eu vou para o outro lado. Vou trazer aqui uma outra visão. E aí você vai escolher, tá bom? Claro que, gente, não são só esses dois. Não são só essas duas teorias. Tem outras teorias de aconselhamento. Tá bom? Antes de eu entrar, deixa eu ver o que estão comentando aqui. Tá ok. Patrícia, tá aí. Ok, bem-vinda. Lucélia. Ok. Vão comentando aí, gente. E eu vou lendo assim no intervalinho, tá bom? Eu separo um tempinho para ler os comentários. Então vamos lá, gente. Vamos começar? Então vamos começar. Deixa eu colocar aqui uma outra visão sobre o aconselhamento. E aí vocês vão aí depois tirar a conclusão de vocês, tá bom? Ok, deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, da autoestima dentro da visão cristã, também dentro da visão cristã, mas que tem um outro viés, um outro olhar. Então, esse autor, Scheller, ele diz o seguinte, que a autoestima se forma quando nos apercebemos de que Cristo, tendo morrido uma morte expiatória em nosso lugar, aqui, gente, tem um erro aqui de digitação, deixa eu corrigir aqui, em nosso lugar. Fui eu mesma. Vamos ver se vai. Aqui. Uma morte expiatória em nosso lugar está viva em nós através do Espírito Santo. Então, olha só. Gente, vai pensando aí. Vocês ouviram a primeira abordagem que eu falei, e agora a gente vai caminhar para uma outra. Então, quando nos apercebemos de que Cristo... Então, a gente vai tomando posse, a gente vai se conscientizando de que nós temos aí Cristo que morreu em nosso lugar, né? Ele se ofereceu em nosso lugar. Então, a autoestima, ela vai nascendo, ela vai se formando a partir daí. A autoestima aqui, nessa visão, então, ela é um senso de valor que eu adquiro após a restauração do meu relacionamento com Deus. Olha isso aí. Tá todo mundo compreendendo o que eu estou falando? Então, essa visão me ensina dessa maneira, né? Esse jeito de olhar a autoestima. Primeiro, eu vou me conscientizando do que foi que Cristo fez, e a partir, então, que eu me reconcilio com Deus, a partir da morte vicária dele, né? Ele morreu em meu lugar, eu vou adquirindo esse senso de valor. O que você acha disso? Aí, baseado nisso, a gente vai ter, então, um olhar para si baseado em alguns princípios bíblicos. Então, vamos aí caminhar dentro dessa teoria aí e pensar um pouquinho o que a Bíblia ensina sobre o valor humano. O que a Bíblia ensina sobre o valor humano? Primeira coisa que eu vou destacar, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
Assim, nós cremos. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos aí, então, algumas habilidades intelectuais, né? Ou muitas habilidades intelectuais, capacidade de comunicação. O que mais? Liberdade de fazer escolhas, conhecimento do que é certo e do que é errado, e com responsabilidade de administrar e governar o restante da criação. É isso que está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 18, que você pode ler aí na sua casa. Só abrir lá Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? O começo de todas as coisas, o princípio de tudo. Esse livro, ele retrata o princípio de tudo, né? A criação do homem, a criação do universo, a criação da terra, quando surgiu o pecado, enfim, tudo que é princípio, tudo, o começo de todas as coisas está registrado nesse livro Gênesis. Então, se somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos todas essas características aí. Por causa do seu amor por nós, o que aconteceu? Deus enviou o seu próprio Filho, enviou os anjos para nos guardar, o Espírito Santo para nos guiar, as Escrituras para nos ensinar que somos o sal da terra e luz do mundo. Então, para quem é cristão, que está me ouvindo, isso que eu estou falando é a base da nossa fé. A gente acredita nisso. Então, por que eu estou trazendo esses dois lados? Porque eu quero falar da autoestima. Eu quero que você entenda, que você chegue a uma conclusão e que você, conselheiro, compreenda esses olhares para você saber como você vai lidar com o seu aconselhando. O que mais? Vamos seguir aqui. Deixa eu descer para cá. Aqui eu tenho um outro autor, que é o Nahamori, e ele também vai falar sobre essa visão da autoestima. Como que essa visão cristã da autoestima, né? Como que esse autor enxerga isso? Diz Nahamori o seguinte, que só a visão cristã eleva o homem acima dos animais. Só ela, só a visão cristã da autoestima eleva o homem acima dos animais. Esse autor, ele faz uma comparação com a perspectiva do mundo, tá? Como que o mundo enxerga a autoestima e como que a cristandade ou o cristianismo enxerga a autoestima. Então, segundo esse autor, só a visão cristã eleva o homem acima dos animais. Só a visão cristã, só ela, fornece um fundamento sólido para a construção da autoestima. Se estão pegando aí, já estão conseguindo comparar a teoria do Jay Adams com essas outras teorias que eu estou apresentando aqui? Você já sabe qual que é a minha, né? Qual linha que eu sigo. Acho que quem me conhece já sabe. O que mais que o Nahamori fala? Ele diz o seguinte: a visão bíblica do homem reconhece seus pecados e falhas, mas não diminui a nossa importância como criação do Deus vivo. Entenderam? Então, a visão bíblica do homem admite, sim, que o homem nasceu lá, tem o pecado, a questão do pecado original,
que o homem é um pecador por natureza. Aliás, tem uma frase filosófica que diz assim, o homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador? É filosofia. Pensa aí, gente. O homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Então, o Narra-Amor, ele vai trazendo para nós essa construção da autoestima, essa visão. A visão bíblica do homem, então, a maneira como a cristandade enxerga o homem, né, uma linha da cristandade enxerga o homem é isso. Então, o homem é pecador, sim, existe o pecado original, mas isso não diminui a nossa importância como criação. Que legal, hein, gente? O que vocês estão achando? Conta aí. Criados à sua imagem e semelhança, temos grande importância, significado e valor. E eu não vou aqui detalhar muito nisso, porque eu tenho muita coisa para hoje, tá? Eu acredito que eu vou ter que dividir essa live em duas. Acredito não, porque já são meia hora que eu estou falando. E é um tema que eu quero trabalhar um pouquinho mais. Então, vamos seguir aqui, rapidinho. Somos amados por Ele e merecemos ser amados por nós mesmos e pelos outros. Deus nos ama, né? Lá o Evangelho de João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, né? Unigênito é único no gênero, único que é igual ao Pai, que nos deu o seu filho unigênito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Depois você lê lá esse versículo, tá bom? Ok. Somos amados por Ele, então. Mas e aí? O ensino bíblico sobre o pecado da humanidade. O que fala? O que isso tem a ver com a autoestima? O que o conselheiro precisa compreender disso? Vamos falar um pouquinho? O pecado, como resultado, né, do pecado original, todos estão alienados de Deus e a nossa natureza é pecaminosa, ou seja, por conta lá da nossa herança de Adão e Eva, esse pecado, nós temos essa natureza pecaminosa. Gente, essa natureza não é simplesmente o corpo, né? Que no grego é soma, corpo físico, tá? Mas essa natureza fala do meu eu, é o meu eu interior. É a minha subjetividade. Essa tendência que eu tenho para fazer as coisas erradas. Então, a gente tem essa natureza inclinada, por isso que Jesus veio para restaurar, tá bom? Então, como resultado desse pecado original, o pecado causa conflitos interpessoais. O pecado promove, né? Nos impele a tentar fazer uma autojustificação, nos faz com que a gente fique jogando a culpa dos nossos erros em cima dos outros. Tudo isso está relacionado ao pecado. Então, veja que essa visão cristã relacionada à autoestima, ela não está negando a questão do pecado. Tá? Então, nesse ponto, ela coaduna com a visão do Jay Adams. Existe, sim, a questão do pecado. Mas tem outra forma de enxergar isso.
não posso, né? Então, como eu já disse aqui, né? Eu sou pecadora, tenho essa natureza, mas eu sou amada de Deus, você é amado. Por isso ele enviou o Filho, conforme eu já passei isso aqui. O que mais que esse pecado, ele atua, né? Como que ele mexe comigo? Como que ele age dentro de mim? Então, ele também produz problemas psicossomáticos, as agressões verbais e físicas, tensão, desobediência, rebeldia e muitas outras coisas que você aí sabe muito bem. Tudo isso influencia o modo como nos sentimos em relação a nós mesmos, diminuindo a nossa autoestima. É isso aí, gente. Vocês estão gostando? Nossa, eu tô aqui, ó, cheia de coisas para passar para vocês. Espero que vocês estejam gostando e entendendo o que eu estou falando. Aleluia! Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu dar um bom dia para minha amiga que está sempre comigo. Bom dia, Eliana. Tudo bem? Bom. Como todo sábado eu digo, você tem aqui só me dado alegria de acompanhar as minhas lives, viu? Hoje é um tema bem interessante, inferioridade e autoestima, e já eu vou chegar, já vou trazer algumas informações aqui, alguns conceitos bem importantes para a gente ampliar o nosso pensamento. Obrigada por estar aqui. Meu genro, me dando os parabéns. Obrigada, Fê. Beijo para todo mundo aí. Muito bem, gente. Vamos seguir aqui? Tem alguma pergunta? Se tiver, coloca aí. Vamos falar um pouquinho sobre as causas da inferioridade e da baixa autoestima? Vamos lá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ok. Então, dentro da visão cristã, como que a gente enxerga o que pode causar, né? O que está por trás dessa baixa autoestima? Então, uma coisa muito importante: princípios teológicos defeituosos. Nossa, o que é isso? Agora fiquei sem saber, né? Princípios teológicos defeituosos. Então, eu coloquei lá na chamada do Facebook que tem alguns pregadores que falam, né, que nós somos menos do que nada. Né? E outros dizem que nós somos a menina dos olhos de Deus. Bom, e aí nessas interpretações todas, isso acaba gerando certa confusão, certo conflito. Então, assim, qualquer um de nós, gente, vamos pensar aqui comigo. Eu, você, todos nós. Né, aqui. Se a gente assumir, se a gente ter como verdade absoluta que nós, seres humanos, não temos nenhum valor, como é que vai ficar a nossa autoestima? Ó, completamente diminuída. Então, essa é uma crença que aqui não vou entrar no mérito, mas é uma crença que existe em alguns cristãos, né? Que foi, então, ensinada e a pessoa cresceu com esse sentimento, com esse pensamento, com essa verdade que nós não temos nenhum valor, que você é um pecador mesmo, você não merece nada mesmo, e você tem que se desvalorizar. Então, a pessoa, ela vai, bom, não tem valor mesmo.
E se eu pensar que eu sou alguma coisa, que eu tenho algum dom, isso é um pecado. Tem ensinos assim? Tem. Hoje, graças a Deus, com a evolução, né, do conhecimento, muita coisa mudou, mas a gente tem ainda pessoas que enxergam dessa forma. Então, se o pecado me torna insignificante para Deus, como é que eu vou ser aceita por Deus? Eu vou ter, então, que negar, né, meus dons, minhas habilidades. Então, essa é uma causa da inferioridade, voltando aqui, as causas da inferioridade e da baixa autoestima do ponto de vista teológico, uma visão distorcida, tá bom? Princípios teológicos defeituosos. Então, uma falta de compreensão total da palavra de Deus. Pega um versículo isolado e faz daquilo uma verdade, não tem uma compreensão do todo. Isso é um engano. Ok. O que mais? Então, nessa visão aí, todos os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles devem ser crucificados, né? Você não pode pensar coisas boas a respeito de você mesmo. Você não pode. Devemos suprimir nossa natureza humana, e os pensamentos e atitudes, porque você não vale nada. Não, pelo amor de Deus, gente, não é isso, não. Você acredita nisso mesmo? Para com isso. Mas se você quer acreditar, eu vou respeitar, tá bom? Mas por isso que eu estou trazendo a outra visão. Essa visão parece ser espiritual, né? Então, quando eu digo assim, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, não valho nada, né? Eu sou um zero à esquerda, parece ser espiritual, né? Eu não mereço nada disso, parece ser espiritual, mas nega e, portanto, silencia os dons, talentos, personalidades e capacidades individuais. Você tem alguma capacidade? Você tem algum dom? Você tem algum talento? Quem foi que deu esse dom, esse talento para você? Não foi Deus? Então, agora, se eu tenho outro olhar de mim mesma, eu estou negando isso. Eu estou negando. Então, não. As escrituras nos ensinam, que é na carta aos Efésios, se eu não estou enganada, que diz que Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E, enfim, aí a escritura vai um amplo registro falando sobre isso. Então, não, vamos seguir aqui. Essa visão negativista, essa visão da autocrucificação, que eu preciso negar os meus dons e talentos, eu não posso me valorizar, ela não consegue perceber que os cristãos foram crucificados com Cristo, é verdade. Mas nós fomos crucificados com Cristo lá no passado, né? O batismo cristão significa isso, né? O mergulho, né? Quando a gente desce as águas, né? A gente está simbolizando a morte com Cristo. E quando a gente retoma das águas, então a gente tem uma nova vida com Cristo. Então,
Nós fomos crucificados com Cristo na cruz. Então, essa autocrucificação, ela não consegue enxergar isso. Nós somos crucificados com Cristo na cruz, mas que a gente é uma nova criatura, né? Como escreveu o apóstolo Paulo lá na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Onde que tá, mas que diz lá, quem lembra aí me ajuda, que agora me fugiu, mas se já ressuscitastes com Cristo, não, como é que é? Vamos procurar aqui para falar melhor, né? Portanto, vós ressuscitaste com Cristo, você tem uma nova natureza, né? Eis que tudo se fez novo. É isso que diz o versículo. Eis que tudo se fez novo. Deixa eu dar uma olhada no comentário aqui. Que as pessoas estão comentando aqui. Ah, tá. Estão me dando os parabéns. Obrigada, gente. Depois eu vou ler tudo isso que vocês estão falando, tá bom? Então, vamos seguir? Vamos seguir aqui. Deixa eu voltar para os meus banners. Vamos voltar lá. Pecado e culpa. Pecado e culpa. Eu acho, gente, essa parte aqui, que nós vamos trabalhar um pouquinho, fala, então, nós estamos falando do ensinamento, né, de como que essas visões enxergam a autoestima. Quando Deus criou o ser humano, né, ele colocou em nós um senso, né, como se a gente tivesse aqui um chip que nos dê um padrão de certo e errado. A gente nasceu com isso, na nossa consciência. Ela nos diz, né, todo ser humano tem essa consciência de certo e errado. Então, e a gente também recebeu aí normas de conduta, né? A gente sabe, então, como deve se comportar, como deve agir. E essas leis que estão internalizadas dentro da gente, quando a gente ultrapassa, quando a gente quebra essas leis, a gente se sente, então, frustrado, a gente sente remorso. E quando a gente passa por essa experiência, então, que a nossa consciência nos acusa, e essa questão de pecado e culpa, gente, isso aqui dá uma outra live só sobre isso, e eu vou falar num outro momento, porque tem vários tipos de culpa, e o tempo aqui não dá para eu abordar isso aí, mas, então, quando eu infrinjo essas leis, o sentimento, isso aumenta o nosso sentimento de inferioridade e sabota a nossa autoestima. O que mais? Experiências passadas. Experiências passadas. Então, numa sociedade, gente, que valoriza o sucesso, que valoriza os bens materiais, os bens de consumo, que você tem que ser bom em tudo. Uma sociedade que cria esses valores e que valoriza esses valores, é difícil você enfrentar o fracasso, né? Você enfrentar aí a rejeição e a crítica. Então, se a sociedade cobra isso, que eu tenho que ser
bem-sucedido em tudo, que eu tenho que estar sempre bem, que tudo tem que estar tudo muito certinho. E quando eu não consigo corresponder a isso, então é difícil mesmo eu enfrentar então, essa questão aí da autoestima. Então, se a gente fracassa, somos o tempo todo questionados, depreciados frequentemente, é fácil a gente concluir, né? É fácil a gente pensar assim: eu realmente sou incompetente, olha só como eu estrago tudo, realmente não vale nada. Gente, o que eu estou falando? Eu estou falando, então, né, das origens, né? Eu estou falando dessa questão das causas da inferioridade, do ponto de vista da teologia, da baixa autoestima e da inferioridade. Outro ponto, outra causa, relacionamento entre pais e filhos. Isso aqui também é um assunto que eu vou aprofundar, com certeza, né? Vou trabalhar só essa questão. Mas vamos pensar um pouquinho assim, ó. Os conselheiros, geralmente eles concordam, pelo menos nisso, que a base da autoestima, ela se forma durante os primeiros anos da infância. Então, isso significa o quê? Que a inferioridade e a autoestima, elas nascem em casa. Então, esse relacionamento entre pais e filhos, tem um aspecto muito importante. Então, vamos assim, a maioria dos pais tem incoerências no modo como criam os seus filhos e a forma como eles enxergam seus sentimentos a respeito das crianças, né? Não tem... Como é que cria filho? É difícil, né? Não vem com uma bula, assim. Não vem com um manual de instrução. É difícil. E criar filho não é nada fácil. É bem complicado e exige muito, muito dos pais mesmos. Então, tem alguns pais, ou a maioria, é incoerente. Então, por exemplo, a incoerência está entre dizer e agir. Isso é muito comum, é um erro muito comum que os pais cometem. Falam uma coisa, mas vivem outra. Prometem algo e não cumprem. Usam o medo como ameaça. Cuidado que o bicho-papão vai te pegar. Cuidado com o homem do saco. Isso não é nada bom. Se os pais soubessem como isso é prejudicial, como essa fala é prejudicial, ela prejudica as crianças, eles não fariam isso. Mas quem sabe eu trabalho isso futuramente. Impor punições irreais. Ok. Então, olha só, os verdadeiros sentimentos de inferioridade surgem, então, nessa questão do relacionamento com os pais. Tá bom? Tem algum comentário? Vocês não querem comentar nada hoje? Tá todo mundo quietinho? Coloca aí, gente. Coloca aí alguma coisa para a gente discutir. Vamos para o quinto. Expectativas inatingíveis. O que é isso, gente? É quando eu coloco, né, traço uma meta para minha vida, algo que eu não vou conseguir alcançar, que é muito difícil. Né? Então, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurecendo,
nós vamos estabelecendo aí expectativas para o nosso futuro, onde que a gente quer ser, onde a gente quer chegar. E quando essas expectativas elas são muito, muito altas, né, algo assim que a gente está fora da nossa realidade, a tendência então é que os sentimentos de inferioridade e autoestima e baixa autoestima ela vai aparecer. Isso aí é praticamente eu estou construindo isso. Então a gente precisa olhar para isso. Bom, e aí? O que isso tem a ver com o aconselhamento? Tudo isso tem a ver com o aconselhamento. O conselheiro vai olhar para o seu aconselhando, vai enxergar tudo isso, vai observar e vai, então, ajudá-lo nessa questão. Essa é a proposta. Para eu ajudar, eu preciso conhecer um pouco disso tudo. Quais são os efeitos da inferioridade e da baixa autoestima? Olha, aqui, gente, eu vou caminhar, eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês e eu vou colocar. E aí, assim, se alguém se identificar, por favor, achar que, chegar à conclusão, nossa, minha autoestima é baixa, tem jeito, tá bom? É só procurar ajuda. Para tudo tem um jeito. Então, deixa eu pegar a minha tela aqui. Os efeitos, eu vou falar agora sobre os efeitos da inferioridade e da baixa autoestima. Só que para isso eu vou compartilhar a minha tela. Porque são muitos tópicos que eu escrevi e eu vou ler com vocês e vocês vão ter aí isso registrado e depois vocês podem anotar se vocês quiserem, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui e compartilhar a minha tela. Aqui. Vamos lá. Olha aí. Agora vocês vão acompanhar comigo aqui os efeitos da inferioridade e da baixa autoestima. Hoje eu não vou terminar essa live antes da 1 hora. Já deu 1 hora de live, mas eu vou seguir aqui porque é importante isso aqui. Eu não quero deixar para a próxima. Para a próxima eu vou trabalhar outras questões. Então vamos lá? Pessoas com sentimento de inferioridade podem se sentir isoladas. Vou pegar meu marca-texto. E repelentes. Podem se sentir incapazes de superar suas deficiências e não ter motivação para se defenderem. Podem ainda sentir raiva, mas ter medo de provocar esse mesmo sentimento nos outros ou chamar a atenção para si. Os efeitos da inferioridade e da baixa autoestima, tá? Olha só. Vai vendo isso aí. Que mais? Podem ainda ter dificuldade de se relacionar com os outros. Ser submissas, dependentes e tão sensíveis que se magoam facilmente. Gente, eu acho isso muito importante. Não sei. Eu quis trazer isso para vocês porque a gente pode se olhar. Como é que está a nossa autoestima? Está baixa? Vamos entender esses efeitos. Ter pouca curiosidade e criatividade.
ser menos inclinadas a se abrir com os outros. Podem contribuir ainda para a falta de paz e insegurança interior. Olha quantas questões relacionadas à autoestima. É importante, não é? Escrevam aí nos comentários. Propensão a sentir ciúmes e criticar os outros. Você sabia disso? O que mais? Isolamento social. Pouca confiança. Conflitos interpessoais. Autocrítica, autorrejeição e ódio contra si mesmo. Autocrítica, autorrejeição e ódio contra si mesmo. Olha só, tudo isso, aconselheiro, você vai, na fala com seu aconselhando, você vai perceber isso tudo, né? Lá na fala, quando ele começar a conversar com você, quando ela começar a conversar com você, você vai buscar enxergar se existe, se essas características estão presentes nesse indivíduo, tá bom? Ok, vamos seguir. Depressão, impulso de obter poder, superioridade e controle dos outros. Propensão a reclamar de tudo, viver discutindo, ser intolerante, não perdoar e ser insensível. Incapacidade de aceitar elogios ou expressões de amor. Tendência de ser mal ouvinte ou mal perdedora. E aí, gente? Gostaram? O que vocês acrescentam a isso tudo que eu falei? Eu vou agora cancelar aqui, tá bom? E tô voltando para cá. Ok, tô aqui de volta com vocês. Não tem nenhum comentário. Ixi, hoje tá todo mundo aí. Vocês estão... Eu já recebi várias felicitações aqui pelo meu aniversário, mas comentário do tema não tem. Mas não tem problema nenhum. Eu espero de verdade que você crie coragem aí, faça algum comentário, se você quiser, naturalmente, né? Não significa que seja só falta de coragem. Tá bom, gente? Eu acho que hoje eu vou parar por aqui. Na próxima live, eu vou falar sobre como que o conselheiro pode, então, na prática, ajudar as pessoas que estão com essa dificuldade, com uma autoestima baixa. Não tem como eu fazer tudo numa live só porque fica muito extenso. Eu quero detalhar bastante coisa. Tá legal? A gente vai ver algumas coisas bem interessantes aqui. Mas eu não posso deixar, não poderia deixar de trazer esse fundamento primeiro sobre a autoestima e a visão, né, ou as visões, como que esse tema divide, então, os nossos conselheiros, como que essa forma de enxergar, ou esses diferentes olhares para o tema,
como que eles podem mudar, então, a visão do conselheiro. Qual visão você vai ficar? Com aquela primeira ou com essa segunda? Eu espero que você, na próxima live, esteja aqui comigo para você acompanhar a conclusão desse tema. Que você vai aprender, então, como lidar com o seu aconselhamento. E aí? Eu recebi aqui uma pessoa que apresenta todas essas demandas. A questão dele é mesmo uma questão de baixa autoestima. E eu preciso ajudá-lo. O que eu faço agora? E é isso que eu vou falar na live que vem, tá bom? Tudo bem? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Desejo um ótimo sábado para todo mundo. E a gente se vê aí, tá bom, gente? Um grande beijo. Compartilhe essa live. Obrigada a quem já compartilhou, né? Tem alguns amigos, irmãos, que estão sempre compartilhando. Obrigada a quem ficou aqui comigo até agora. E para você que ainda que não ficou até o fim, mas que entrou e saiu também, muito obrigada. Agradeço de coração. De uma maneira ou de outra, estou sendo prestigiada. Obrigada pelas felicitações de feliz aniversário. E é isso, né, gente? Vamos lá? Vamos trabalhar? Tem mais coisa ainda? Hoje é sábado. O dia só está começando. Então, um beijão. Fiquem todos com Deus. E na semana que vem, eu volto com a conclusão, tá? Só reforçando isso e convidando você. Fui. Beijo, gente.